Olá, quarto ano, boa tarde para vocês. Eu espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre fluxo de energia. Nossa, professora, do que se trata isso? O que é isso? É de onde vem a energia, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre de onde vem a energia que nós utilizamos, como que as plantas obtêm essa energia, porque as plantas são as primeiras a conseguirem energia, tá? Então, hoje vai ser a aula sobre fluxo de energia. Mas para falar sobre isso, nós vamos falar de produtores, consumidores, ecossistema, decompositores e cadeia alimentar. Né? É sobre isso que a gente vai falar. A professora está um pouco gripada, então se acontecer de sair algum espirro gigante, me desculpe de uma vez, tá bom? Então vamos lá. Dá uma olhada nessa charge para vocês verem o que está falando. Olá, galera. A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos, uns servindo de alimento a outros sucessivamente. A cadeia alimentar, na verdade, é uma sequência ou uma linha que vai nos contar quem come quem. Então, se eu disser para você assim, olha, o coelho comeu o matinho e a onça comeu o coelhinho, eu estou te falando uma sequência. A sequência vai ser o matinho, o coelhinho e a onça. É nessa sequência que a gente vai falar. Então, vai ser assim, olha, o matinho serviu de alimento para o coelho serviu de alimento para a onça. Mas a gente vai ver isso ao longo da aula. Isso vai fazer muito mais sentido ao longo da nossa aula. Então, isso é uma cadeia alimentar. Bem, quando a gente olha esse desenho, quando você olha, o que você pensa? E olha, dá uma olhada para você ver. A gente tem uns bichinhos comendo e a gente tem uma plantinha. A plantinha que está na água ou a alga, ela não come ninguém. Ela consegue o alimento dela por meio de um processo que a gente chama de fotossíntese, que é a forma da planta se alimentar. Agora, os outros animais, os outros seres vivos, eles conseguem alimento comendo um outro animal. Por isso, a gente chama eles de consumidores, tá bom? Então, a partir de agora, toda vez que a gente for falar de um ser que consegue o alimento a partir da energia que vem do sol, a gente chama eles de produtores. Toda vez que a gente falar de um animal, de um ser que consegue alimento vindo de um outro animal, a gente chama isso de consumidor. Professora, mas e um peixinho que come um produtor? Ele também é um consumidor. É o primeiro consumidor. Então, vamos descrever novamente. Produtor é todo aquele ser vivo que consegue alimento a partir da luz do sol por um processo que a gente chama de fotossíntese. E consumidor é todo o ser vivo que vai conseguir alimento a partir de um outro ser vivo, tá bom? E não por meio da fotossíntese. Então, a gente vê aí que tem um animal comendo um outro animal, que come um outro animal, que come um produtor, tá bom? Então, a gente tem 3 consumidores se alimentando de um produtor. De que o produtor se alimenta? Da fotossíntese. Bem, de onde, então, é essa energia tão importante? De onde os produtores retiram o alimento? Da luz do sol. O sol é uma fonte importante de energia, é o combustível, é a fonte importante para a produção de alimento das plantas. Então, o sol é a primeira fonte de energia que existe e as plantas obtêm essa energia a partir do sol. Só que na medida que as plantas vão crescendo e se desenvolvendo, elas vão gastando essa energia. Então, quando um outro animal come essa planta, será que ele está comendo toda a energia que a planta conseguiu do sol? Não, né? Esse animal ele está comendo apenas aquela energia que a planta não gastou ainda no processo de desenvolvimento. Então, vamos rever o que nós vimos nos slides anteriores. Qual é a principal fonte de energia no ambiente? O sol. Qual é essa fonte? De onde vem essa fonte? Da energia que o sol produz, da luz do sol. E como que as plantas obtêm isso? As plantas ficam lá verdinhas no sol, todas lindas lá, absorvendo, absorvendo, absorvendo luz. E lá dentro da planta acontece uma mudança química. Lembra das mudanças? Lembram? Acontece uma transformação, uma mistura de ingredientes e a planta vai e produz o próprio alimento, que a gente chama de fotossíntese. Então, a planta faz uma transformação dentro dela, uma transformação química, usando a energia do sol, a luz do sol, e produz o próprio alimento. Aí,
Ela vai usar essa energia para se desenvolver. Dá uma olhada nessa sementinha de feijãozinho pequenininha aqui, olha. No início ela é pequenininha, não é uma planta grandona. Vai passando o tempo, o que que acontece? Ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se desenvolvendo e vira uma planta adulta. Olha só a luz bonita do sol chegando na planta. Então a planta, ela vai conseguir energia para se desenvolver e para crescer por meio da luz do sol. Que a gente chama isso de quê? Quando ela consegue essa energia, ela está fazendo um processo que a gente chama de fotossíntese. Bem, seres que realizam fotossíntese, a gente já sabe que se chamam produtores. Então, quando a gente vê um animal comendo o outro, a gente pode imaginar que ele conseguiu essa energia também do sol. Às vezes, não conseguiu ela diretamente do sol, mas essa energia veio do sol. Veio como? A partir de uma planta que algum animal comeu. Então, no caso dessa cenoura, a cenoura conseguiu energia vinda de onde? Da luz do sol. O coelho conseguiu energia a partir da planta. E esse lobo conseguiu energia a partir do coelho. Mas todos eles conseguiram energia a partir de onde? A partir da luz do sol. Só que a planta pegou muito mais energia. O coelho pegou um pouco menos e o lobo pegou bem menos ainda, porque a primeira que pegou energia que tinha mais era a planta. E ela gastou para crescer, não foi? Para se desenvolver? E o coelhinho, para ele poder caçar essa planta, ele também gastou energia. Então, quando o lobo pega esse coelhinho, ele também já não está pegando mais energia total, tá bom? Bem, além disso, os seres vivos, eles gastam energia, então, para realizar as suas atividades. Então, não tem jeito de um ser vivo conseguir a mesma quantidade de energia que esse mesmo ser conseguiu da natureza. Então, se eu como um tantão de coisas e um bicho for me comer, ele não vai conseguir me comer ganhando toda a energia. Por que que ele não vai conseguir? Porque eu gastei para dar aula, eu gastei para brincar, eu gastei para correr, eu gastei para dormir. Então, a energia que um indivíduo consegue não é a mesma que o consumidor desse indivíduo vai conseguir comer. Um exemplo mais fácil, se um cachorrinho come uma carninha, aquela carninha veio de um outro animal que comeu uma plantinha, tá bom? Se aquele cachorro do mato que comeu aquele animal, a gente avaliar a energia que ele pegou do sol, não é a mesma que a planta pegou, porque a planta gastou essa energia para crescer. E o outro animal que o cachorro do mato comeu, ele também gastou energia. E o cachorrinho do mato também gastou energia. Então, conclusão, todo mundo gastou energia e ninguém está usando a energia na mesma quantidade que entrou, tá bom? Aí, gente, então, quando um consumidor se alimenta de uma planta ou de um animal, ele aproveita a energia que vem do sol? Sim, mas é do mesmo tamanho da energia que a planta pegou? Não. Então, vamos ver esse exemplo aí, olha só. A planta pegou um tantão de energia do sol. O inseto que comeu a planta pegou a energia do sol? Pegou. Mas pegou toda a energia que a planta consumiu? Não. Porque a planta gastou para crescer, gastou para desenvolver, gastou para poder respirar, para fazer fotossíntese. Aí esse inseto, então, pegou uma energia que já não era grandona. E aí o sapo foi lá e comeu o inseto. Será que esse sapo pegou toda a energia que o inseto tinha conseguido da planta? Não, porque o inseto estava voando, procurando alimento, correndo do sapo. Então, ele gastou energia também. Aí o sapo foi, pegou um pouquinho da energia. E a cobra pegou o sapo. Será que a cobra pega a energia toda que o sapo pegou do inseto? Não, porque o sapo estava caçando, estava correndo, estava pulando, estava correndo da cobra. Então, gastou energia. Então, nunca um animal come a energia que veio do outro por inteiro, porque ele já gastou parte disso antes do animal ser consumido. Bem, quando a gente fala da sequência, nós estamos falando de uma cadeia alimentar. E na cadeia alimentar existem produtores e consumidores. Neste exemplo aqui, o coelho, a lebre, é um consumidor. Este outro animal é um outro consumidor. E este gavião também é um outro consumidor. Quem é o produtor? A planta, beleza? Agora, quando eu falo de um ambiente, eu estou falando de coisas vivas e não vivas de um local.
seres vivos e coisas não vivas que estão no ambiente. Para um ser vivo se desenvolver e crescer, ele precisa de água, de ar, de luz do sol, da temperatura, do solo, de um monte de coisa. E isso a gente chama de fatores abióticos, coisas que ajudam o ambiente a se formar, tá? E os componentes bióticos são as coisas vivas, são os seres vivos. Então, em um ecossistema existem os componentes vivos e os componentes não vivos, que seriam os ingredientes de um ecossistema, tá? Então, os componentes vivos são as coisas vivas, seres vivos, plantas, animais. Os componentes não vivos são as coisas que ajudam esses seres vivos a sobreviverem. Água, ar, solo, luz do sol, temperatura. Então, vamos ver. Seres vivos, animais, plantas, pessoas, micro-organismos, bichinhos muito pequenos. E não vivos, água, ar, luz do sol, temperatura, o solo, tá bom? Um ecossistema é tudo junto. Aí, nós aprendemos também que os produtores são aqueles que produzem o próprio alimento. E os consumidores, aqueles que comem alguma coisa. Os consumidores, eles podem ser aqueles que comem só vegetais, podem ser aqueles que comem só carne e podem ser aqueles que comem carne e vegetais, tá? Agora, todo bichinho quando morre, esse bichinho, ele vai virar nutriente para o solo. E isso abastece o solo de novo com nutriente para a planta conseguir pegar nutriente e ainda fazer fotossíntese. Esses bichinhos que abastecem o solo, essa matéria orgânica, o que é matéria orgânica? Fezes, restos de animais, restos de plantas, tudo isso que vai para o solo vira nutriente, vira adubo. E aí, por eles voltarem para o solo e a planta depois pegar isso para poder conseguir crescer e se desenvolver, a gente faz como se fosse um ciclo. Olha que legal. Os animais comem as plantas. Depois, esses animais serão comidos pelos decompositores. E os decompositores vão virar alimento para as plantas de novo. Olha que louco, olha que legal. Então, por isso, a gente fala que os decompositores são organismos que obtêm energia e matéria-prima fazendo decomposição de outros seres vivos. Nesse processo, eles liberam sais minerais no ambiente e, com isso, a natureza fica mais rica em nutrientes. Então, hoje nós vimos que produtores são aqueles que fazem o próprio alimento, os consumidores, aqueles que comem o outro, e os decompositores, o que come todo mundo. Olha que legal. Então, nesse exemplo, a gente tem planta serve de alimento para decompositor, gafanhoto serve de alimento para decompositor e sapo serve de alimento para decompositor. E como que a gente faz esse exemplo dessa cadeia alimentar? É assim, ó. Toda vez que tem a setinha significa serve de alimento para. Tá bom? Toda vez que tiver a setinha, a gente vai falar o quê? Serve de alimento para. Então, eu falo a palavra e você fala para mim, no lugar da setinha, a frase serve de alimento para, junto comigo, tá? Então, vamos lá. O produtor, que é a planta, serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo. E planta, gafanhoto e sapo serve de alimento para quem, gente? Para os decompositores. Quem são os consumidores? O gafanhoto e o sapo. Quem é o decompositor? Aquele que come todo mundo e que devolve para o solo os nutrientes. Esses são os decompositores. Então, dá uma olhada que o ciclo é como se fosse um círculo. A informação ela vai girando, volta para o solo. Então, vamos lá, ó. Os gafanhotos comem a grama. A grama conseguiu energia que veio de onde? Do sol, tá? Os ratos vão lá e comem o gafanhoto. A cobra vai lá e come o rato. A águia vai lá e come a cobra. A águia, o rato, o gafanhoto e a cobra e a grama serviram de alimento para os decompositores. Os nutrientes todos juntos vão para o solo, fazem a grama crescer. A grama cresce e retira nutrientes do ambiente e ainda faz fotossíntese. Então, viram que é como se tivesse um ciclo, uma bola girando, com as informações todas no mesmo lugar, assim, ó, só girando. Então, olha que legal.
Existe um fluxo de energia na natureza. E a energia vem do Sol. E existe um fluxo de matéria. Um ciclo da matéria. O que é isso? É de onde vêm os nutrientes. Os nutrientes vêm do solo e a energia vem do Sol. Entendido, galerinha? Então, se não existisse a decomposição, a matéria orgânica ficaria acumulada na natureza e não existiria reaproveitamento de nutrientes. O professor escreveu o nome reaproveitamento errado, me desculpa. Então, olha só. Se não existisse a decomposição, vamos até consertar meu erro agora. Reaproveitar, vamos riscar? Ai, professora, você errou, atrapalhou o negócio. Vamos consertar, ó. Reaproveitar Pronto, agora tá certo. Reaproveitamento de nutrientes. Então, vamos conferir. Se não existisse a decomposição, a matéria orgânica se acumularia na natureza e não existiria o reaproveitamento de nutrientes. Imagina se não existisse decompositor. A Terra estaria cheia de mato, cheia de lixo, cheia de um monte de coisa suja no planeta. Mas graças a Deus existe quem? Graças a Deus. Graças a tudo que a gente sabe e a Deus, existem os decompositores. E os decompositores retiram essa sujeira do ambiente, transformando em nutrientes para o solo. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Desculpa o errinho no final. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mandem as dúvidas. Beijo grande e tchau, tchau.